Então, o Apocalipse 7 fala sobre um tema, nós falamos no último tema, que quando Jesus abre o sexto selo, né? Os selos eles englobam as trombetas, há uma relação com o que vem depois dentro desses selos, né? Ele termina com a pergunta, quando Cristo vem, aqueles que estavam ali perdidos, eles fazem a pergunta, que está chegando o dia da ira de Deus, ele fala assim, quem poderá suster-se, quem poderá estar em pé no dia da volta de Jesus? Então o capítulo 7 vai responder isso aqui, né? E o capítulo 7 começa dizendo o seguinte, depois destas coisas, né, quer dizer, de todos esses acontecimentos, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos do filho de Israel. Então veja bem, o Apocalipse é um livro simbólico, cheio de simbolismo, né? Quase tudo nele é simbólico. Então o profeta diz aqui, vi 4 anjos que estavam em pé nos 4 cantos da terra. Aqui estava representando todo o planeta. Esses anjos aqui, na verdade, eles estão representando a proteção divina, né? O Espírito de Deus ainda na terra, segurando, né, as tempestades. Aqui, conservando-se, eles estão, qual a função desses anjos? Segurar os ventos. Ventos em profecia representam guerras, conflitos, né? Há muitos textos, nós não vamos poder falar sobre todos eles, né? Está lá em vários textos do Velho Testamento comprovam que ventos em profecia simbolizam guerras e conflitos, né? Tem em Jeremias, livro de Isaías, né? Então isso já é conhecido. Agora diz o texto o seguinte, para que os anjos seguram as guerras, aí você pergunta assim, mas já tem tanta guerra, os anjos não estão segurando muita coisa não. Sim, eles não seguram todas as guerras, mas a guerra que os anjos estão segurando aqui, diz aqui assim, uma guerra que para que não soprasse sobre a terra, o mar e árvore alguma. Seria uma guerra de impacto mundial, porque as guerras comuns não destroem árvores, não afeta a ecologia, o mar, né? Podemos dizer, mesmo que esse livro foi escrito há tanto tempo, né? Somente uma guerra atômica tem um impacto para destruir tanta coisa como afetar toda a ecologia, né? Então, Deus segura guerras que destruiriam tudo, guerras que trariam a destruição em massa realmente para toda a civilização. O mundo tem tido muitas guerras, né? Toda a humanidade, todo o período da história passada teve guerras terríveis, né? Já tivemos só no século XX 2 guerras mundiais, né? Cada país teve as suas guerras locais, suas guerras civis. Aqui nos Estados Unidos tem guerra civil, todos os países a Europa teve um período de 100 anos de guerra, né? Na Idade Média, depois teve uma guerra de 30 anos, né? Só que essas guerras não ameaçavam a globalidade do planeta, né? Em muitos lugares não haviam guerra, mas aqui está falando que Deus protege a integralidade do planeta, né? Porém, essas guerras elas têm um impacto muito grande e elas seriam seguras. Então, dizer que e vi um outro anjo, agora, por que Deus segura as guerras? Porque aqui, enquanto o anjo segurava as guerras, o outro anjo fazia uma outra coisa. Vinha um anjo que vinha do lugar do nascente do sol, né? Representando o lugar por onde Deus vem, né? Que tendo, não o Deus sol, né? O Deus verdadeiro, tendo o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo está na sua lei. O sábado, dentro da lei, o eixo, é o centro do sábado, da lei, né? E clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles que foi dado fazer dano à terra e ao mar, né? Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem ao mar, nem as árvores, né? E é interessante que você preste atenção aqui, que ele diz assim, clamou em grande voz aos 4 anjos,
aquele aos quais fora dado fazer dano à terra mar. Aqui o anjo podia fazer dano à terra mar, claro. Anjos não fazem mal a ninguém, mas no Apocalipse 9:15, diz assim que então foram soltos 4 anjos que se achavam preparados para o dia, a hora, o mês, para que matassem a terça parte dos homens. Uma outra tradução não traduz anjo, traduz demônios. Então, veja bem, 4 anjos estavam segurando esses outros 4 anjos, que isso aqui representam então 4 tipos de demônios. Quando Lúcifer caiu, Lúcifer era o único querubim cobridor que caiu, que estava na presença de Deus, né? Por isso ele não tem perdão, porque ele pecou na presença de Deus. O homem teve chance, porque o homem não conhecia a profundidade do amor de Deus como Lúcifer conhecia. Lúcifer caiu com mais 4 grandes generais. Não eram como ele, mas que é um anjo da 12ª dimensão, né? Ele navega em 12 dimensões, mas eram anjos poderosos, né? Que caíram com ele também. Que são representados por esses 4 anjos que estão amarrados lá no Eufrates. Na verdade, é uma simbologia. Eles não estão amarrados, ninguém consegue segurar um anjo. Eles são amarrados por força de circunstância. Anjo nem demônio pode fazer nada, a não ser que Deus permita. Os demônios, se lhe fosse dado fazer o que eles gostariam de fazer, os demônios, não estão falando dos anjos da luz, né? Eles destruiriam tudo. Não seriam os homens, a guerrinha humana que destruiu o planeta. Esses anjos, na verdade, estavam segurando outros anjos, né? Então, eles formam um grupo coletivo chamado Baal, que Baal é uma sigla que inclui todos os 4, né? B de Belzebu, né? A de Astarote, né? O outro A de Asmodeu e o L de Leviatã. Então, esses 4 generais, Belzebu, Astarote, Asmodeu e Leviatã, forma Baal, né? É um conjunto desses 4 anjos, demônios, né? Eles são os grandes generais de Lúcifer, eles comandam os exércitos de demônios. Os demônios são muito bem organizados, né? Ellen White fala no livro Patriarcas e Profetas que Satanás trabalha como um general muito bem organizado, né? Então, esses demônios são seguros. A gente pensa que os anjos estão segurando só as guerrinhas humanas. Não. Os homens não fazem nada sozinhos, nem para o bem nem para o mal. Quando você faz alguma coisa muito boa, não é você não. Anjos da luz estão te usando. E quando você faz uma coisa muito para o mal, né? Quando você trai, quando você engana, quando você mente, né? Você não está fazendo sozinho também. Você está sendo usado por anjos caídos, né? Então esses anjos são segurados, mas eles vão ser soltos lá na frente. E eles são segurados até quando? Até selarmos aqui na fronte o servo do nosso Deus. Simbolicamente, vamos falar de uma maneira mais fácil de entender. Até o último ser alcançado com a mensagem do Evangelho. Quando todos tiverem acesso à mensagem do Evangelho. Aceita, não aceita, recebe, não recebe, está salvo, está perdido. Pronto, aí se fecha, né? Fechou a conta, não é mesmo? Então a mensagem é levada. E aí diz assim que há um até que, né? Então esse anjo que desce, ele diz assim, não danifiquei nem a terra, nem o mar, nem as águas, até selarmos. Há um até que. Até que quer dizer, há um limite. Se eu convido você para uma cerimônia, uma festa, uma comemoração na igreja, eu falo, olha amigo, vou te esperar em tal lugar até as 1 hora, ou até as 10 horas. Quer dizer, se você não chegar até 10 horas, eu vou embora, né? Então, os anjos estão segurando, anjo da luz segura os anjos das trevas, para que eles não destruam tudo, até que o evangelho seja pregado por todo mundo. E o próprio Jesus disse isso em Mateus 24, e este evangelho do reino será pregado para testemunha a todas as nações, e então virá o fim, né? 24, me parece 12. Então, não é o Papa, não é o Pepe, não é o Pipo que vai, que está fazendo isso, que está tentando favorecer a igreja mundial para cá e para lá, não. É Deus que vai dizer o dia e a hora, meu amigo, quando terminar, não é mesmo? Então, aí diz que esse número, qual é o número desses salvos? Aqui fala do número 144 mil. 144 mil da última geração também é um número simbólico, né? Porque as tribos de Israel não existem mais como está organizada aqui. Só que não é só 144 mil que serão salvos. No Apocalipse 9 fala também, depois destas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações, tribo, língua e povo em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com vestiduras brancas, com palmas na mão. Uma grande multidão de salvos.
Mas havia um grupo especial, 144 mil. Era o batalhão de choque da luz de Jesus, aqueles que levarão o evangelho na última geração, né? Que passarão pela grande tribulação também, né? E terão um destaque especial. Então a resposta, aqui está dando a resposta do capítulo 6, né? Quem poderá suster? Aquele que aceita Jesus, aquele que aceita trocar as suas vestes imundas, seu caráter imundo e podre, pela nossa natureza caída, pelo caráter puro de Jesus. Como é que você faz isso? Onde é que se cambia isso? Quanto é que custa isso? Tem algum dinheiro que se paga para isso? Se um preço é muito alto, Jesus cobra um preço que vale mais que todo o dinheiro que você ganha. Ele cobra o coração, né? O preço mais difícil do ser humano entregar é as suas afeições. É mais fácil dar dinheiro para uma igreja, ajudar pobre com dinheiro, mandar dinheiro para uma instituição lá na África para salvar, do que dar o próprio coração. Então, para você participar desse grupo, quem é que vai suster? Aqueles que renunciam. No mundo político e econômico, você vence derrotando e derrubando inimigos, né? Na batalha da vida, mas no mundo espiritual você vence se entregando ao grande general, né? Que é Cristo Jesus. Isso não é fácil, meus irmãos, não é fácil, é uma luta. O inimigo tenta aguçar o nosso ego dentro das próprias igrejas, que é uma luta por poder, por posição, por posto. Cada um quer brilhar mais que o outro e atrair mais atenção que o outro, enquanto Jesus está chamando pela renúncia. Porque enquanto estamos brigando dentro da igreja por postos, né, posição, pessoas maravilhosas estão salvando vidas, estão sustentando pessoas famintas, né? Milionários que, na vez nós julgamos, estão sustentando milhões de pessoas, né? Com o seu dinheiro, com o seu recurso, o seu poder, e enquanto às vezes nós estamos jogando pedra nessas pessoas, muitas vezes eles estão salvando pessoas lá, bombeiros estão arriscando suas vidas, às vezes morrendo para salvar pessoas, médicos estão arriscando também horas e horas ali, suado, tentando salvar vida nos hospitais, né? Em situações difíceis em muitos lugares do mundo, né? Então, por isso que eu tenho até um poema onde eu digo que se você quer encontrar Jesus, não o busque pelas igrejas, não vá à Palestina que Jesus não está mais lá, né? Procure pelos calabouços da vida humana, vá àquela humilde mísera choupana, né? Num leito fétido de um hospital, ali você vê aonde aquele coração que a dor derrama, ali você encontrará o Senhor Jesus, né? Em figura de milhares de médicos, enfermeiras e salvadores que estão trabalhando, enquanto nós estamos embalados com a canção mais doce, né, do melhor cantor gospel, né? Não é que isso seja errado, mas nós devemos olhar ao redor, né? Então aqui responde a essa mensagem. Jesus está voltando e Ele quer nos levar para esse novo mundo, esse mundo distante desse mundo, né? Onde se goza do amor que sobrevive, lá onde se encontra o coração querido que do nosso na terra se despede, né? Lá onde vemos os olhos que aqui amamos, porém sem lágrimas já, pois são felizes. Benditas para sempre essas esferas que o pensamento no além concebe. E que Deus possa tocar nossos corações e fazer-nos ver que nós temos um mundo maravilhoso para conquistar através de Cristo Jesus, mas também um inferno terrível para evitar. E que nesse momento de mais difícil, que Cristo fortaleça a sua vida, as suas decisões, e você tome a sua decisão hoje de unir-se com esse Cristo ensanguentado, sofrendo, mas vitorioso, aquele que galopa o cavalo branco e que continua galopando. Esse cavalo não parou de galopar. Não importa se atrás dele vem um cavalo vermelho para aqueles que não aceitam, o cavalo negro, né? Mas se você quiser, você pode galopar com ele também. Que Deus abençoe a sua vida e você lembre que você pode suster-se, você pode estar em pé quando ele voltar, desde que você aceite galopar com ele. E ele diz que ele vai te fazer galopar pelos altos da terra, né? Querido Pai, queira tocar corações intocáveis e vidas que só o Senhor conhece. O Senhor conhece a intimidade, os pensamentos mais profundos, os desejos mais sutis e os medos mais abissais de cada alma que nos escuta. Queira, Senhor, abençoar de forma que só essas pessoas que estão nos ouvindo possam entender.
e não permita que a sua palavra volte para ti vazia, mas que ela produza frutos para a vida eterna. Nós te agradecemos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém.